Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Ouro. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa as notificações para que toda semana você receba aí na íntegra o Café com Ouro. Toda semana a gente traz um convidado, uma convidada especial. E se você não sabe, se você não conhece o canal, aqui a gente fala sobre estética, autoconhecimento, espiritualidade e empreendedorismo. Então o Café com Ouro tem esses 4 pilares. E hoje nós vamos falar aí sobre uma empreendedora aqui da nossa cidade. Então é com muita alegria que eu recebo a Sheila. Seja muito bem-vinda, Sheila. Eu vou pedir para você se apresentar porque o sobrenome dela é um pouco difícil. A Sheila aí que vem contar um pouquinho da história dela, um pouquinho da história do Brum, ela que está à frente aí do Brum, um restaurante muito conceituado aqui na cidade. E seja muito bem-vinda, Sheila, ao Café com Ouro. Se apresente para nós. Sim, obrigada primeiramente pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Sheila Natter Pellegrini Kunzler, eu tenho 32 anos, sou natural de Salgado Filho, Paraná, e sou sócia proprietária do Brum Bistrô, aqui de Francisco Beltrão. Que legal! E hoje eu trouxe a Sheila porque eu sempre trago, pessoas aqui para contar um pouquinho da história de empreendedorismo ou até mesmo histórias de vida, porque é muito importante. Eu sempre falo que pessoas se conectam com pessoas. E hoje eu trouxe você aqui para comentar um pouquinho sobre a tua história, de como que você começou o Brum, né? E como que foi, Sheila? Você sempre teve paixão, assim, por cozinha, por comida, desde pequenininha? Como que é isso? Isso, desde criança, né, eu convivi muito com meus avós no interior, onde eles plantavam, colhiam, e a gente fazia muitos pratos, minha avó, pratos maravilhosos. E desde aí eu já fui pegando gosto pelo alimento e gostando dessa área, né? Você lembra a idade, assim, não? Com 6, 7 anos. Você já lembra desse amor por culinária? Sim, eu cozinhava com os amigos de brincadeirinha, assim, né? Quem nunca fez comidinha? Criança brincando de comidinha, Isso, né? Foi assim que começou. Daí na minha adolescência eu comecei a fazer alguns pratos em casa e fui gostando um pouquinho mais dessa área, pesquisando mais sobre gastronomia em si, né? Você já fazia você já via aqueles pratos bonitos e tentava reproduzir assim ou não? Não, eu fazia os mais simples mesmo, tradicionais, né? Tradicionais. Isso, muitos davam errados, típicos não ficavam da cidade, bom. assim. Isso, não ficava bom, tinha que fazer de novo. Teve que jogar fora alguns pratos? Alguma coisa assim, com certeza. E meus pais que provavam e aprovavam ou reprovavam. Que legal. A tua mãe sempre teve muita influência, assim, de gastronomia? Sim. A minha avó mais. A minha avó materna, ela ama cozinhar, ama provar tudo, sabe? Então... Que legal. A minha mãe cozinha muito bem também, mas ela não gosta muito de cozinhar. Olha só! E você foi desenvolvendo amor pela cozinha vendo ali a tua avó mesmo. As duas, na verdade, as duas avós cozinham, fazem pães maravilhosos. Ai, que legal. Então, sempre estava na cozinha, assim, sabe? E quando chegou ali a fase de você escolher o que você queria pra tua vida, você não teve dúvidas? Isso, era a área que mais me identificava. Então, eu procurei alguns cursos aqui mais próximos, né, pra mim fazer. E Curitiba foi o que eu mais... era o curso mais aprovado, assim, na época, né? Era o Centro Europeu. Então, era um curso de chefe de cozinha e restaurante. Então, 75% era prática, 25% teoria. E no curso foi que eu realmente vi que era isso que eu gostava, era essa área. Eu me surpreendia com muita coisa. Legal. E você tinha quantos anos? Então, com 18 anos. 18 anos eu fui para Curitiba. Daí lá eu morava com duas amigas, né, inicialmente. E fui me adaptando, assim, eu nunca tive medo, sabe, de ir embora cedo, de estudar. Então, quando chegou a hora, tipo, você não teve... Tava decidida. E fui. Que legal. E daí no curso mesmo eu me surpreendi, porque muitos ingredientes, muitos pratos eu nunca nem tinha ouvido falar. Aqui na região ainda não tinha muitos produtos diferentes, né? Então no curso eu me surpreendia. Que legal. E aí você ficou lá quanto tempo? O curso era de 1 ano, a gente já saí encaminhado para trabalhar, né? Fiz um estágio, eu fiquei bem colocada
no ranking de melhores alunos da escola. Olha só. E eu consegui um estágio na Bahia. Então, fui para Costa do Sauípe por 3 meses. Ah, que legal! Com 19 anos, né? Um ano depois. Então, eu fui para lá, fiquei 3 meses na Bahia. Aí, a gente tinha o resort e tinha vários restaurantes. Brasileiro, mexicano, português, italiano e regional da Bahia. Então, eu ficava uma semana em cada restaurante. Nossa! Então, deu pra pegar um pouquinho de cada cozinha, assim, foi muito legal. Além da experiência de estar num lugar maravilhoso, praia todo dia. Nossa, e uma cultura diferente, porque lá a cultura é totalmente diferente daqui, né? As pessoas são mais calorosas e alegres, não sei, é diferente, sabe? Diferente. Que legal. E aí, você enfrentou algumas dificuldades nesse percurso? Tipo, chegou... Porque tem muito disso, né? Às vezes a gente quer muito fazer uma coisa, às vezes a gente chega lá e vê que, assim, não é tudo um mar de rosas, né? Você enfrentou aí algumas dificuldades durante aí esse percurso de estudo? Sim, durante o curso, assim, antes do curso, eu nunca tinha ido para uma cozinha profissional de verdade, né? Então, durante o curso, eu consegui um estágio numa cozinha e, assim, foi bem impactante, assim, porque a cozinha de verdade é diferente do curso, né? Lá no curso você tem tudo prontinho, você só faz a receita, o prato maravilhoso. E numa cozinha de verdade... Você que tem que se virar com Exatamente. Tem outras pessoas te cobrando, seja rápido, né? Seja ágil, faça bem feito. Então, assim, é um ambiente um pouco mais pesado, assim. Então, eu levei um baque no início, no primeiro dia que... Eu fui para uma cozinha. Nossa. Até liguei meio desesperada, assim, para a família no final do dia. Mas no dia seguinte foi melhor, fui me adaptando. Foi se adaptando. No começo tudo é difícil, né? Exatamente. Mas é tipo aquela tensão de Masterchef que a gente assiste na televisão? Sim. Na verdade, assim, eu nunca peguei nenhum chefe muito grosso, assim. Mas trabalhei mais com mulheres. Elas eram de cobrar, assim, mais exigentes, né? Porque precisa ser. Mas nenhuma foi grossa ao ponto desses que a gente assiste na TV. Antigamente, eu acredito que era um pouco mais, assim, pesado, eles eram mais grossos, mas hoje em dia você tem que saber conversar, né? Tem todo... É mais tranquilo. É mais tranquilo, Ai, que legal. E aí você saiu de lá, de Curitiba, você fez esses estágios e aí você veio pra cá. E depois que eu voltei de Curitiba não, da Bahia, eu fiquei em Curitiba mais um tempo, trabalhando em restaurantes. Eu consegui primeiro trabalhar em um restaurante árabe. E daí, durante que eu estava no árabe, eu queria conseguir uma vaga no francês, que era o que eu mais, assim, me identifiquei já desde o curso, assim, eu me identifiquei mais com essa parte dos pratos clássicos franceses. Então, eu conheci pessoas durante o tempo que eu estava nesse árabe, e essas pessoas conheciam a chefe do francês e me indicaram, né? Daí, um dia eu bati lá, meio sem ter nada marcado, tipo entrevista, nada, mas na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Aí ela... vou abrir esse tempinho pra você. Aí eu consegui conversar com ela, né? Ela falou, vamos estagiar. Aí consegui... Daí, assim, eu trabalhava no francês das 7 da manhã às 3 da tarde e no árabe das 4h30 às 11h30 da noite. Caramba! Mas sobrava pouco tempo pra você... Muito pouco. Nossa, pra você descansar. Foi um período bem puxado, assim, né? Foi um período que você pegou ali pra você se aperfeiçoar mesmo, pegar técnicas, lugares diferentes. Então, você passou ali por muitas cozinhas diferentes e tudo mais. Nesse tempo a gente fazia evento, então em evento a gente faz várias cozinhas, assim, depende do que o cliente pede, a gente faz. Nossa. Então daí no fim do estágio eu falei, então eu gostaria muito de trabalhar aqui, o que você acha? Não, vou te contratar. Daí quando ela me contratou de verdade no francês, aí eu saía à noite, né?
porque eu saí do árabe daí fiquei só no francês, porque o meu horário aumentou, ia até final da tarde, né? E a gente fazia eventos à noite, não todas as noites, mas fazia eventos. Então daí eu saí do árabe e fui só para o francês. Uau! E aí, depois disso, você veio pra cá? Daí você veio pra cá? Daí nesse meio tempo eu já namorava o Rodrigo, que ele é meu sócio, meu esposo. Ele é também aqui da nossa cidade, era de Salgado Filho. Nossas famílias são vizinhas. Ele foi para Curitiba também. E daí nós trabalhávamos. Ele trabalhava num lugar, eu trabalhava no outro e trabalhamos um tempo. Acho que então uns 4 anos que a gente ficou lá em Curitiba. E daí a gente começou a ficar com saudade da família, né? Porque era só nós dois lá e tudo mais. E daí a gente resolveu voltar para Francisco Beltrão e abrir um restaurante na área assim que eu mais me identificava, que seria o francês, né? Nossa, e algo, eu acredito que seja bem desafiador também para você isso, né? Porque hoje é um pouco mais, digamos aqui, as pessoas procuram mais, né? Mas eu acredito que faz 10 anos. 10 anos. 10 anos atrás, eu acredito que tenha sido um pouco mais difícil. Foi. Você primeiro quebrar a barreira de você abrir um restaurante totalmente diferente do que tem aqui na cidade, né? E também de trazer culinária diferente. Sim. Então, querendo ou não, às vezes tem uma resistência, um medo, né? Sim. Como que foi quando você abriu aqui o Brum? A gente sempre gostou de Francisco Beltrão. Quando eu era mais nova, a gente vinha pra cá pra vir nos restaurantes, né? Então, quando a gente pensou em voltar para mais perto da família, a gente falou, não, vamos abrir em Francisco Beltrão, né? Na época não tinha italiano, né, ou japonês, mas nesse estilo tem uma amiga minha, a chefe Ed, já fazia na casa dela, né, mas não era um restaurante aberto, né. Então a gente viu que ia ser diferente. Não fizemos assim uma pesquisa para ver se ia dar certo, se comportava, mas a gente pensou, é o que nós gostamos de fazer. Rodrigo tem experiência na parte administrativa, eu tenho experiência na parte prática. Vamos arriscar. E eu nunca tive medo, sabe? Eu sempre foquei, assim, a gente sempre focou numa proposta, tanto que a nossa proposta é já desde o início a mesma, de servir a entrada, prato principal e sobremesa, 3 pratos por pessoa. Ao longo do caminho, várias pessoas falaram, por que você não faz só um prato? Ou por que você não faz porção? Por que você, né? Não, vamos ter foco. A essência do Brum é essa. Exatamente. É um jantar um pouco mais formal, mas você, né? Então, no início foi desafiador, com certeza. A nossa família ajudou a gente financeiramente, né? A conseguir construir, né? Abrir. Mas a surpresa foi muito grande, porque a gente foi muito bem recebido, sabe? Que legal. Assim, as pessoas iam, daí uma falava pra outra positivamente, e um foi falando pro outro, e foi indo e foi dando certo. Que legal. E como que foi a escolha do nome, Brum? Brum é o segundo nome do meu avô materno. Que, né, eu convivi com eles, né, como eu comentei, minha avó, meu avô sempre no campo produzindo, e eu perdi ele, a gente perdeu ele, eu tinha 15 anos na época, então foi um baque muito grande assim para minha família, porque ele não era doente nem nada, então, e eu sempre fui muito próxima a ele, então foi uma homenagem que eu quis dar para ele. Na verdade, o nome dele era Bruno, mas no Armando Brum Anater, mas todo mundo chamava de Bruno. Então, o pessoal até não sabia que tinha Brum no nome dele. Olha só. Mas, então, é o segundo nome do meu avô materno. E foi uma homenagem pra ele. Isso, Que legal. Depois, com o tempo, até eu fiquei sabendo que tem sobrenomes Brum aqui na região também. Sobrenome, mas eu não sabia. Mas, no caso dele, era nome mesmo. Que legal. E aí, hoje, fazem 10 anos que existe o Brum, já estamos com quase uma sede nova. Como que foi, assim, para você durante esse tempo? E agora, como que é esse misto de sensação aí, essa nova etapa que você está aí trilhando? Sempre foi muito desafiador, né? Porque eu tinha 22 anos quando a gente... Nossa, super novinha! E assim,
saber lidar com uma equipe, comandar uma equipe, ensinar pessoas, liderar, não é fácil, assim. Pra você, foi uma das coisas mais difíceis, assim? Porque no início, assim, na verdade até hoje, eu sou uma pessoa que acaba ficando amiga muito fácil, amiga, Sim. né? Então, às vezes você tem que separar, né, a amizade do profissionalismo. Porque daí você tem que saber cobrar e tudo mais, mas eu sempre tive um pouco de dificuldade nisso. Então, no início eu me envolvia demais, então acontecia alguma coisa, eu ficava chateada e tal, né? Sim. E é difícil lidar com pessoas, né? É muito difícil. Então, assim, nesse meio tempo passaram algumas pessoas, mas assim, muitas pessoas a gente é amiga até hoje, assim, ficaram pra vida, sabe? Sim. E elas me ensinaram muito a evoluir, a chegar até aqui. Então, esses desafios só fortalecem, né? Com certeza. E aí, querendo ou não, na tua prática ali, é preciso ser muito crítico. Porque sim. é um prato, e aí entra uma questão que o teu restaurante é algo onde muitas pessoas vão comemorar também, aniversário. Então, normalmente sempre são datas especiais, Sim. né? Tem também o dia a dia, mas tem muito disso também, Com certeza. né? As datas especiais são um lugar ideal para isso, né? Um lugar ideal, né? E aí, querendo ou não, vem muita cobrança. Tem que ter uma Exatamente. cobrança, porque aí tem que estar bonito, tem que ser ágil. E aí, você lida bem com essa... Como que foi pra você quando você tava, tipo... lá na produção, lidando com isso, você conseguia, assim, no começo foi difícil? Como que foi? Hoje é mais tranquilo pra você? Hoje é um pouco mais tranquilo, mas eu até hoje sempre estive na cozinha, tipo, dia a dia, né? No máximo que eu estive longe foi uma semana. Então, assim, mas eu acredito que os chefs têm que conseguir sair e a equipe andar sozinha e perfeitamente sem eles, para um negócio dar certo, né? Mas é que eu sou muito pegada, sabe? Eu gosto de estar lá, eu gosto de cozinhar. Tanto que, assim, eu sou um pouco retraída e tímida e eu, às vezes, não converso muito, assim. Mas eu digo que eu consigo conversar, assim, me expressar através dos pratos, né? Ah, olha que legal! Inclusive, é um desafio pra Sheila estar aqui hoje, sim, né? É um desafio, com Mas certeza. isso é muito legal você ter aceitado o desafio, porque isso é o que vai fazer, né? Pessoas que estão aí assistindo também, que têm um pouquinho de vergonha, que são mais retraídos, para ir quebrando esse muro, né? Exatamente. Mas você falou algo muito legal, e até eu vi um videozinho hoje de um campo de futebol e tinha vários menininhos jogando, aí tinha uma menininha, e aí ela foi jogar, tipo, estavam chutando a bola de futebol, e ela chutou errado, ela não tinha menor talento, assim. E aí ela começou a virar cambalhota. E aí, muito legal que a reflexão do vídeo era se você não está dando certo em algo, é porque talvez você esteja fazendo a coisa errada, você tá no lugar errado, enfim. E aí ela era muito boa ginasta, mas ela tava lá jogando futebol, então não era a praia dela. Mas não desistiu, né? E é assim, sabe? É muito interessante o que você falou sobre você expressar, né? Muitas vezes talvez você não consiga ser uma pessoa que consiga se expressar no falar, mas você expressa os teus sentimentos ali no prato. Sim. Então, olha que legal, olha que lindo, né? É uma obra de arte. Sim, gastronomia é muito isso. A gente coloca amor, o sentimento, tudo no prato, porque tem que fazer tudo com muito cuidado, muito, muito amor, um cuidado pelo alimento que será produzido para chegar no cliente da forma ideal, que deveria ser, né? Sim. Então, isso Nossa, esse negócio de colocar muito amor na cozinha, eu lembro de quando eu era criança, eu ia fazer bolo, os meus bolos nunca davam certo, nunca. E aí, um dia minha mãe falou assim pra mim,
Não, eu coloquei tudo. E eu nunca fui aquela pessoa de ficar fazendo várias. Ah, tem que separar o ovo da gema da clara? Ah, não, já não é pra mim, sabe? Isso é mais prática. Não, mais prática. Coloca tudo lá no liquidificador, bate e coloca na forma, já era. E aí eu lembro de criança, eu fazendo, e eu coloquei, não, a minha mãe tinha me falado que não, que você tem que colocar amor quando você for fazer as coisas, né? Aí eu achei muito engraçado, porque eu fui fazer, aí eu coloquei, não, porque esse bolo agora vai dar certo, porque eu vou colocar amor e tal, né? Fiz com o maior cuidado, o bolo ficou linda, a massa. Coloquei assar, não cresceu o bolo, não deu certo. Falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Aí a minha mãe foi lá, um dia fez um bolo. Aí colocou tudo dentro do liquidificador, a massa ficou embolotada. Eu falei, nossa, isso daí não vai dar certo, né? Menina, o bolo ficou gigantesco, desse tamanho, assim. Então, assim, é muito isso também. Eu acho que é muito dom também. Dom, a mão, o dom. E a insistência, né? E a prática. É a prática, exatamente. Porque, com certeza, quando eu comecei, eu não era como eu sou hoje, assim, a prática você vai pegando no dia a dia, né, na repetição, no provar, no sentir, isso Vai comparar os teus pratos do início com hoje, né, a tua evolução. Claro que, digamos, a teoria, a gente sempre segue a teoria, mas nunca compara com prática, né, você colocar a mão na massa é totalmente diferente. E você acha que pra culinária, assim, o que é fundamental, assim, pessoas que gostam, que querem seguir isso como carreira, o que é fundamental pra você, assim, ter um sucesso? Eu acredito que a persistência, sem dúvida, você fazer novamente, provável que você pode melhorar, não desistir, né? Estudar muito, tem que estudar, porque a teoria também conta bastante. Sim. E assim, não desistir nos primeiros desafios, porque com certeza uma cozinha é cansativo, são horas de pé, calor, mas o resultado... isso ninguém conta, né? A gente só vê lá bonitinho, tudo, né? Todo mundo arrumadinho, pronto lá pra servir, mas... O palco, a gente vê o palco, mas os bastidores são diferentes. Sim, e sem falar na louça, né? A louça é a pior parte da cozinha. A bagunça que fica e tudo mais. Sim, mas assim, eu acho que tem que ser organizado, com certeza, né? Planejar. Sempre os eventos, tudo que a gente sempre pegou, sempre tive um planejamento muito bom para que não desse, nada errado na hora, sabe? Claro que às vezes acontece algum imprevisto, mas tudo que você conseguir calcular para não ter esses imprevistos é melhor, sabe? Que legal. E ter coragem, não desistir. Eu, assim, sou envergonhada, sou tímida, mas eu sou muito corajosa. Sempre aceitei o desafio, a batalha, assim. Em algum momento você chegou a pensar assim, nossa, e se não der certo? Chegou a pensar? Não, sabe? Não. Eu fui dia a dia, assim, teve dias difíceis, com certeza, de todo mundo, mas o que compensa é o reconhecimento que a gente tem, sabe, ao longo do tempo, as pessoas que a gente vai conhecendo nesse percurso, amigos para a vida, muitos amigos para a vida a gente conseguiu. Então, assim, o final sempre recompensa, satisfatório. Que legal. E como que quando você pensou no Brum, qual que era o teu principal propósito, assim, com ele? Trazer, assim... Trazer um alimento que fosse uma comida afetiva, por exemplo. Quando você come um prato, você trazer memórias felizes, memórias da infância, trazer isso para as pessoas, né? Que elas conseguissem sentir, né? Através dos pratos, boas lembranças, sentimentos bons. Nossa, que se reúne com as famílias para passar bons momentos, né? E que fossem marcantes, né? Então, tem muitas pessoas que têm histórias marcantes que já fizeram lá no nosso... que legal. Compartilharam lá no nosso restaurante. Você lembra de alguma história, assim, que você... do começo, talvez, que te marcou, assim, de casal ou... Na verdade, assim, foram vários pedidos de casamento, né? Na verdade, uma coisa, assim, até engraçada
que lembrei agora, mas não sei. Mas assim, teve o pedido de casamento, aí eles casaram fora, e alguns anos depois teve pedido de divórcio do mesmo casal. Mas assim, eles usaram Brum para vários momentos, de casamento, de divórcio. Então assim, né, serve para várias ocasiões. Olha mas foi só. engraçado, mais ou menos. Foi uma coisa atípica. Atípica, não foram vários, foram um. Mas então, tem pedido de casamento, tem aniversário, tem divórcio. Então você pode utilizar o restaurante assim para marcar alguns momentos. Sim. O importante é que eles ficaram amigos depois disso, né? Tá tudo certo. Foi uma separação mais amigável. Sem dúvida. Vamos no Brum pra fazer isso. Beleza? Olha só! Sim. Nossa, que legal. Eu já tive lá, gente, é maravilhosa a comida. Quem for daqui de Beltrão que não conhece ainda, por favor, precisa conhecer. Inclusive, Obrigada. tem alguma coisa no cardápio que eu estou precisando ir conhecer, que quando eu fui não tinha. Alguns folhados de ouro, alguma coisa assim. Eu tô sim. ligada. Uhum. Você tá sempre trazendo coisa nova? Aonde você busca essas inspirações? Sim. Então, durante esse período, assim, de 10 anos, eu já fui pra fora para fazer mais cursos, né? Para buscar uma especialização e para buscar novidades, né? Porque é fundamental. A cada 6 meses, a gente troca alguns pratos do cardápio, né? Eu tiro alguns que não saem tanto e coloco novidades. Mas os clássicos sempre permanecem, né? Ah, que legal. Uhum. Mas e daí, então, nas nossas férias ou quando a gente consegue sair, a gente sempre vai conhecer restaurantes fora, assim. Procura fazer alguns tours gastronômicos, assim, Deve ser muito legal e diferente. Uma delícia. Porque daí a gente prova muitos pratos novos, diferentes, para servir de inspiração também, né? E você vai com um olhar crítico. Exatamente. Você chega com um olhar... Você nunca fala que você é chefe nos lugares? Eu não falo, mas os meus amigos gostam de falar, nossa amiga aqui é chefe. Daí eles acabam sabendo. Daí até é bom, porque às vezes a gente conhece a cozinha do restaurante, conversam com os chefes do lugar, então é sempre uma experiência boa. Que legal. E você foi pra fora, pra que lugares, assim, que você gostou, assim, das experiências e que você trouxe pra cá? Teve uma viagem que a gente fez pra Roma e pra Paris. Roma, eu achei a comida sensacional, assim, maravilhosa. E até, não querendo falar, mas na época eu achei melhor do que na França, assim, propriamente. Comida italiana, comida de Roma. Mas, enfim, daí quando eu estava na França, eu queria conhecer aquela escola, Le Cordon Bleu, né? Le Cordon Bleu, que é a escola de gastronomia mais renomada do mundo, né? Tem vários países, inclusive há pouco tempo, há uns 3, 4 anos, abriu aqui no Brasil também, São Paulo e Rio de Janeiro. Então eu quis conhecer. E assim, eu não falava muito bem inglês, né? A gente se virava com o básico, mas conseguia. E eu já fui com a ideia de que se tivesse um workshop no dia, eu queria fazer, de qualquer forma, né? Então, a gente foi cedinho para conhecer, e daí fui já com o que eu ia falar certinho lá, né? Traduzi tudo certinho. Falei, né, que me apresentei e tudo mais, que gostaria de conhecer a escola, e se tivesse algum workshop no dia, né, algum cursinho, eu gostaria de fazer. Aí eles falaram que naquele dia, na tarde, teria um curso, era de pequenas sobremesas e doces, né? Era disso. Falei, eu vou fazer. Eu já estava super feliz pela oportunidade de estar numa escola tão renomada, além de conhecer, estar numa cozinha, né? Fazer um curso. Foi bem legal. Daí, então, cheguei na aula, o professor era francês, ele só falava francês, e ele tinha uma tradutora que só traduzia tudo em inglês. Caramba! Sei. Mas ele tinha uma auxiliar do chefe, que ela falava espanhol. E daí eles pediram, você não fala nem inglês nem francês? Não sei o quê. Daí ela, então ela vai ficar só com você, que falava espanhol. O espanhol é bem mais fácil de entender, né? Aí, nossa, tudo maravilhoso. Aí eu ganhei uma auxiliar, né, pra mim só. Caramba, sim. Que legal. E foi muito legal, porque na
turma tinha uma lá da China, uma da Itália, um francês, um americano e eu brasileira. Então era tipo um de cada lugar do mundo, do mundo assim, compartilhando aquela experiência assim. Que demais. Foi experiência. E é muito isso, assim, você compartilhar experiências, né? Porque a comida, ela é uma experiência. Exatamente. Você faz, às vezes, junto, compartilha com a pessoa do lado, né? Às vezes, cada um mexe pouco, faz um pouquinho, e o resultado, aquele momento, né? Nossa, que demais. E agora, com a nova sede do Brum, o que vocês pensam em trazer, assim, já pode contar um spoiler? Sim. Queremos saber. Então, depois de 10 anos, a gente conseguiu começar a construir o nosso espaço próprio, né? Porque até então ali não é próprio, mas claro que vamos sentir saudade do espaço que a gente começou, né? Sim. Sem dúvidas. Mas a gente sempre sentiu necessidade de ter alguns lugares diferentes do que é hoje, né? E também a cozinha ser um pouco mais adaptada, né? Mais própria, fazer Sim. do jeito que tem que ser. Então, conseguimos construir, vamos fazer do zero, fazer do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Então, assim, o salão, na verdade, ele vai manter a mesma quantidade que nós temos hoje, que são 60 lugares, mas nós vamos ter uma sala privada que vai separar, assim, do salão, onde vai caber até 25 pessoas. Então, quem quiser fazer um aniversário ou comemorar ou uma reunião mais intimista, reservado só para um grupo menor, teremos uma sala assim, né? Uau, uma sala reservada. Legal. E quando, por exemplo, alguém quiser abrir essa sala e fazer para até 80 pessoas juntar, o salão daí vai ficar maior, vai dar para abrir e juntar esses dois espaços. Uau, que legal! Daí também nós teremos uma adega subterrânea, que era o sonho do Rodrigo, ter uma adega subterrânea. E a gente pensou aonde que ficaria melhor, como que ia fazer e tal, mas conseguimos achar um lugar que vai ficar bem bonitinho. E daí, então, ela vai ter uma porta de vidro, né? Daí você vai, quando a gente entrar no restaurante, vai ver essa adega no chão, através do vidro. E quando quiser reservar esse espaço para fazer o jantar lá dentro, vai ser possível também. Daí, totalmente reservado, né? Para duas pessoas ou até 4 pessoas. Vai ter essa experiência lá. Caramba! No meio do vinho, no meio do... Então, o novo Brum vai ser cercado de várias experiências. Sim. Que demais! Trazer isso pra... E você tem previsão, assim, de quando vai ficar pronto? Tá um pouquinho atrasado na previsão, mas isso é normal, né? Mas se tudo der certo, março de 2023. Nossa, que legal! Sim, estamos... a todo vapor no que a gente conseguir adiantar para conseguir. E Sheila lá de 10 anos atrás imaginaria hoje onde ela iria chegar e como está? Não, sem dúvida. Eu comecei assim sem muitas expectativas, mas sempre com muita coragem e foco, né, no que eu estava determinada a fazer. Acho que isso é muito importante, você colocar foco e determinação. E sou bem feliz, assim, até tudo que a gente conquistou, Sim. todas as pessoas que conhecemos ao longo do caminho. Nossa, eu acho que se você fazer um remember, assim, desde quando você começou, Sim. hoje, todas as evoluções, como é gratificante Nossa, isso, né? sem dúvida. Pessoal, profissional, né? A gente amadurece muito, assim. Com certeza. Sem dúvidas, tem muitos desafios pela frente, mas o segredo é não desistir, né? Encontrar parceiros aí, né? Eu tenho meu parceiro, o Rodrigo, né? Meu sócio e esposo, que... Sempre foi vocês dois. Sempre fomos nós dois. Ele cuida da parte administrativa e atendimento também, e eu da parte do treinamento da equipe e cozinha e mão na massa. E cada um faz a sua parte e a gente... E você comanda, mas você também coloca a mão na massa. Sim, sempre eu que estou na cozinha. Tá à frente de tudo, cuidando de tudo. Isso. No início eu tinha um pouco de dificuldade, assim, de, por exemplo, deixar o meu subchefe fazer
finalizar, para pensar, falta um pouquinho. Mas com o tempo, a gente vai pegando a confiança, né? Exato. Então, assim, você tem que confiar. E aí você tem a pessoa que... Tem auxiliares que é fundamental ter uma equipe boa, né? Porque a gente não consegue sozinho. Então, você tem que ter pessoas ao teu lado que tu confie, que entenda o teu propósito, né? A ideia do restaurante, por exemplo, né? A missão. Então tem que ter pessoas com você que peguem junto, né? Pra crescer junto, que vistam, né? Vistam a camisa, exatamente. Então eu confio totalmente hoje, né, na minha equipe. Se eu precisar sair, fazer umas férias, que eu tô precisando, sempre precisa, né? Exatamente. Então eles conseguem fazer tranquilamente. Nossa, que legal. Que legal. E hoje eu quero deixar também, deixar a Sheila falar pra quem tem o sonho, porque tem muitas pessoas que têm o sonho de viver da culinária, mas às vezes acham difícil, porque eu moro numa cidade pequena, ou que, né, tem pouco recurso, ou não tem nenhum restaurante parecido aqui, ou talvez tem muita concorrência. O que fazer para se diferenciar, assim? O que você acha que hoje foi o teu diferencial, o que você denomina que seja importante, assim, para uma pessoa se diferenciar aí no mundo da culinária e encarar esse mundo da culinária como realmente uma profissão de verdade, assim? Sim, quando a gente abriu, que nem a gente comentou, a gastronomia ela não era tão reconhecida como é hoje, né? Mas hoje, nossa, Francisco Beltrão é um polo, assim, gastronômico, porque tem várias opções e cada vez mais opções boas, assim, né, pra você conhecer. E então, assim, o que eu acho é quando você decide por algo, você estudar bastante, né, provar muitos pratos, né, provar vários... ter as experiências gastronômicas. Isso, porque às vezes o teu paladar prova algo totalmente diferente e tu vai ter alguma ideia, né, isso vai combinar com isso, coisa assim. E sempre manter o foco, né? Se, por exemplo, às vezes, tu começa a trabalhar numa cozinha, não deu certo, não se encaixou, tenta buscar tudo que você conseguir trazer de experiência e de bom nesse lugar pra você... Vai pra outra, não tem problema. Uma hora você vai se encontrar, né? Com certeza. É difícil, com certeza, né? Mas a dedicação, o dia a dia, a prática, fazer um dia, fazer outro dia, o foco, né? O foco. Ter o foco, por exemplo, isso aqui não tá dando certo, mas vou fazer outra coisa. Não, eu acho que às vezes tem que insistir, né? Manter a tua ideia, o teu propósito. Eu percebi que você é muito focada, determinada. Sim. Que aí você... Eu acho importante. É muito importante. Sim. É isso que faz ter a constância, né? Não, vai ter dias que não vão ser fáceis, vão ter pessoas que não vão ser fáceis de você conviver, mas eu acredito que você conseguir tirar o melhor de cada um, né? O melhor de cada pessoa, de cada experiência, vai só te fortalecer. Então, se é isso que você quer mesmo, não desista. Eu tô com um restaurante aberto para quem quiser fazer um estágio, conhecer, olha só, que legal. Ou passar um momento lá com a gente, o que eu puder ensinar e passar pra frente, estou à disposição. Demais. E Sheila, hoje, se você fosse convidada pro Masterchef, você iria? Com certeza. Na verdade, assim, eu sou fã do programa. Assisti todas as temporadas e o Masterchef e o Profissionais... agora teve a 4ª edição, né? Porque eu teria que participar do Profissionais, né? O amador não classifica. Então, assim, eu tô ainda analisando algumas coisas, mas eu vou tentar me inscrever, assim, pra ver se, eu passo, né? Vai que eu passe uma Francisco Beltrão representando, olha, né? seria um orgulho. Sim. Com certeza tem aí muita competência para isso. Obrigada. Muito legal. Então, hoje a história aí um pouquinho do Brum, um pouquinho da Sheila, do amor pela comida, pelo alimento, né? E o quanto é importante a gente entender o quanto o alimento é sagrado, né? Sim, sem dúvida. Eu vejo assim que quando eu mudei a minha alimentação, e querendo ou não, o que você traz é um paladar totalmente diferente, né? É uma experiência,
é você realmente... Eu vejo muito assim como você estar presente ali comendo. É diferente de você comer um fast food. Sim, Totalmente diferente, né? É, porque a cada garfada você descobre, às vezes, algo novo, né? Ou com a pessoa que você tá compartilhando aquele momento, né? Nossa, isso é muito, muito especial, né? Eu lembro de um dia que a gente foi pra Gramado. E assim, muitas pessoas adoram Gramado, né? Mas eu achei meio tumultuado. Muita gente, não tinha lugar pra nada. E a gente comeu num lugar lá que... a gente comeu uma comida basicamente comum, assim, a gente pagou caríssimo, né? Aí, no outro dia, a gente foi em um jantar mais formal e tal. E foi caro também, mas olha como a minha percepção. Eu não achei caro. Não achei. Isso. Porque aquele momento ele me trouxe uma experiência que eu vou carregar pro resto da minha vida. Sim. Aí é diferente de você ir num lugar, você comer uma comida comum, né? Sim. E você pagar super caro. Aí você... Porque é o valor. Uhum. Então é isso que eu vejo, assim, que você traz muito, né? A experiência de você ver o valor daquilo é diferente. Sim, com certeza. Às vezes você sai do lugar, se você tem uma experiência, o prato era gostoso, o seu atendimento era bom, o ambiente, a bebida, você às vezes paga caro, mas às vezes você não sente, não se importa, né? Não se importa. Mas com certeza, quando você vai num lugar e paga caro e você sai frustrado, é complicado. Não, e aí você sair frustrado com comida, eu acho que pra mim é muito, muito horrível, assim. Porque o Lucas sempre fala que ele tem medo que eu passe fome, assim, porque se eu tô com fome, assim, eu fico muito brava. Sempre tem uma então, assim, coisinha, assim, pra comer. Até que pra amansar, né, a fera tem que ter comida. Sim. Então, tu imagina você ir num lugar e você não ter uma experiência boa, né? Então, eu acho que, querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande também pra você, né? Mas, ao mesmo tempo, olha só que gratificante que deve ser todos esses feedbacks das pessoas saindo falando, momentos compartilhados. Sem dúvida. Né? Muito legal. E essa questão do valor, assim, a gente conheceu alguns restaurantes, a gente foi numa viagem para o Peru e conhecemos um era o primeiro lugar do ranking dos melhores restaurantes da América Latina e o outro era o quarto. Mas, assim, o quarto foi muito essa questão do momento que a gente viveu lá, sabe? Nós estávamos em quatro amigos de patinete, andando pela rua, chegamos no restaurante, meu Deus, é aqui, vamos parar, vai que tem uma mesa sobrando. E aí o meu amigo conversou lá e ela não deu muita bola, assim, pra gente, sabe? Tava de patinete e tal. Mas daí, conseguimos a mesa. Vamos aguardar um pouquinho, uma meia hora a gente aguardou. E cada um pediu um prato. E assim, eu pedi um prato que era tipo aquele lamen, que é japonês. Porque, na verdade, ele não era japonês, mas tinha muita referência japonesa. Então, tinha alguns pratos japoneses. Sim. E aquele caldo era tipo um bandejão, uma bacia de caldo com uma massa. Nossa. Aquilo era tão maravilhoso. Nossa, aquilo com certeza eu vou me lembrar pra sempre, o resto da vida. Porque era um prato simples, sabe? Um prato simples, mas com sabor de outro mundo. E meus amigos pediram, cada um provou, a gente sempre prova, cada um prova o prato de todo mundo. E a gente não tem vergonha disso, não tenho vergonha de se provar, compartilhar prato. Olha só! Tá bom? Às vezes a gente vai num lugar e fica com vergonha mesmo de compartilhar. De compartilhar. Ai, nossa, que prato bonito. Ai, dá um pouquinho. Sim, é o que a gente faz, pra cada um que legal. Conhecer e provar um prato diferente. Claro. Né? E a experiência que a gente viveu naquele momento, assim, foi sensacional. E a gente foi no primeiro do ranking, e assim, pagou um absurdo de bem mais caro e foi super... Parecia, tipo assim, um lugar frio, sabe? Não tinha um aconchego, não tinha pessoas. Nossa. Era, assim, foi uma experiência totalmente diferente. Então, quando você sai de lá, você sai já mais... Ai, o bolso, tô frustrada, sabe? Olha só. E é realmente isso que acontece. Não foi uma experiência, assim, positiva, comparando com o outro, sabe? Sim. Então, é muito importante, assim, o momento que você vive em cada lugar. No final, é isso que fica, né? O valor
daquilo, não é o preço, é o valor. Uhum. Quando você vê que a empresa ela entrega o valor realmente, você vai sair muito contente com a experiência, lembrar pro resto da vida, vai ser marcante. Agora, quando a empresa só entrega o preço, né? Você vê só o preço, você não consegue ver o valor daquilo. A empresa não entrega o valor, você não consegue enxergar daquilo de uma forma boa, né? Sim. Então, muito legal. Hoje, então, vários insights aí, eu vou compartilhar os pratos aí sem medo, sem vergonha agora. Com certeza. Vou mesmo. Se a chefe tá dizendo que pode, então pode sim. Não é uma gafe. Não. Que legal. Então, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer. Muito legal conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho da história do Brum aí. Em breve, uma nova sede com várias experiências. Um pulinho de casa, assim, vou poder ir a pé lá. Legal, vamos ser vizinha. Vizinha. Muito legal. Então, muito obrigada mesmo, Sheila, por você ter aceitado esse desafio de estar aqui, de compartilhar um pouquinho da tua história. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada pelo convite. Então é isso, até semana que vem o Café com Ouro está no ar toda segunda-feira, 6:30 da manhã. Até mais.